Olá, minha gente, tudo bem? Hoje aqui em Dourados está muito frio. Diz que hoje, terça-feira, hoje, amanhã e depois vai ser um dos dias mais frios, né? Mas tá na hora também, né, de chegar o frio esse ano. E eu já fiz já o primeiro vídeo, né, que eu falo da minha primeira experiência com Jesus. Aí eu falo o segundo vídeo da minha pós-experiência, da minha chegada, né, do meu retiro, até o meu esposo ir fazer. E hoje nesse vídeo eu vou falar, né, do meu esposo quando ele fez a experiência com Jesus, né, da forma que foi, como que foi para ele chegar a caminhar comigo, aquele sonho que eu pedia tanto para Jesus, que a conversão da minha família, né, em especial a conversão do meu esposo, né, na época da conversão. Então, assim, ele foi fazer o discipulado. Nossa, para mim foi a maior alegria do mundo, da vida, né? Como eu falei no vídeo anterior, que teve que acontecer algo, né? Assim, sempre tem que acontecer alguma coisa muito ruim, sempre tem que acontecer alguma coisa que a pessoa vai ao fundo do poço para ela subir, né, em outro caminho. Então, assim, foi preciso o meu esposo, né, com os vícios que ele tinha da bebida, ele, né, atropelou um ciclista que eu falei que ficou em coma, ele ficou muito mal, foi muito difícil, porque depois vem todo o arrependimento que por conta do vício, né, por conta da bebida que foi causada toda essa tristeza, e foi nessa época que ele aceitou e fazer a experiência com Jesus. Aí ele foi, gente, fazer o discipulado depois de 4 anos que eu, meu filho, né, depois da conversão do meu filho Danilo, que a gente, né, sempre pedia, rezava terço, a gente estava sempre intercedendo, né, esperando muito por esse momento. Ele foi fazer o discipulado. Aí foi a primeira semana, foi a segunda semana. Gente, que maravilha, porque não tem como você fazer uma experiência com Jesus e você não mudar, pelo menos um pouco. Não existe. Não existe quando você sente o amor de Deus. Mas eu esperava mais, eu esperava que meu marido, quando ele foi fazer, ele viesse assim, transformado, igual eu e o meu filho, né? Ele veio transformado, só que as coisas para ele era muito mais difícil dele tomar decisões, né? Assim, por conta da bebida, né? Porque a bebida na vida dele já era um vício, era uma doença, porque toda pessoa que ela tem um vício se torna uma doença. Então, assim, e para você parar de beber, para você parar com o vício, não é do dia para noite, porque tem abstinência, tem ali o corpo para se adaptar, para acostumar. E eu lembro que, assim, ele ficava assim 1 mês, 2 meses sem beber, e aí ele caía, né? Aí tinha as recaídas, e nessas recaídas, né, mais sofrimento, né, principalmente para mim, porque tinha naquela esperança, nossa, porque a minha esperança dele parar de beber era depois que ele tivesse essa experiência com Jesus. Então, assim, foi muito difícil. Então, foi acontecendo assim, ele tentava, né, assim, ele sempre falava para mim, amor, a bebida, eu nunca, quem para com o vício, não é porque ele parou de gostar, parou de ter prazer, né? O corpo pede, a mente pede, é algo muito difícil, é muito... Gente, eu não sei, que eu não tive vício, mas eu imagino que toda pessoa que tem um vício e luta para sair desse vício, é muito difícil. É muito difícil, e a luta dele era essa. E o trabalho que ele tinha também, que era trabalho, né, que ele tinha firma de cobrança, era um trabalho assim que é, não era fácil, né, assim, causava também muita tristeza para nossa família, de ver como ele vivia deprimido, da parte de trabalho, da parte do vício. Então, assim, ele tinha uma depressão constante, né? O meu esposo, ele lutava muito com a depressão dele, e às vezes sabe que a depressão, ela também não é causada assim de coisas recentes. E depressão, ela é causada, eu acho que desde o ventre da nossa mãe, né, da vida que a gente teve, da vida que passou, dos traumas, das coisas. Então, assim, se você não tiver uma fé
não sei nem falar se é fé, eu não sei explicar essa parte, assim, você tem que ter uma força muito grande para você separar o seu passado, o seu sofrimento, né, do sofrimento presente. Porque na vida da gente sempre a gente tem as tribulações, você tem as tribulações de hoje, a de ontem, a de anteontem e a do passado. Se você carregar o peso do passado com o peso do presente, gente, é difícil resistir. Então, assim, e assim foi a nossa vida, eu e meu esposo, né? Assim, era uma luta constante, tanto eu quanto ele, meu filho, assim, para ele parar com esse vício, para ele ser feliz, pra gente ver felicidade nele. E assim, e como eu falei, ele tentava sempre, ele parava um tempo de beber, parava um tempo. Aí passava um tempo, aí acontecia as coisas, aí tinha as recaídas. E nessas recaídas, meu Deus, a família sofria muito. Eu sofria, meus filhos sofriam. Até que chegou um tempo, gente, que o Padre Alex, né, ele continuava sendo pároco da minha paróquia. Eu já fazia parte das pastorais, eu fazia parte dos movimentos da igreja. Então, assim, eu era muito da igreja, mas nessa busca assim, dessa libertação do meu marido, né, do álcool. Aí o Padre Alex um dia chamou ele para... na época era Suzana Sotolani, que era coordenadora da paróquia, ela e a Clotilde. Aí ele chamou o Fernandes, né? Aí foi o tempo dela sair. Aí ele chamou o Fernandes, né? Me chamou lá, chamou o Fernandes também. Fez uma reunião com nós três. Aí nesse momento ele falou pro Fernandes assim que ele tinha uns projetos de construir a catequese, né, que ainda está em construção, não terminou ainda, né, mas já tá sendo usado, né, que é 2 pisos, o barracão do fundo da nossa igreja, que é hoje onde faz né, as promoções, almoço nordestino, os costelões. Então, nessa época, o Padre Alex, ele tinha esse projeto de fazer tudo aquilo ali que não tinha. E o meu marido, ele, assim, ele era uma pessoa muito, assim, ele tinha uma visão muito além, avançada para essas coisas, para construir, para conseguir patrocínio, para fazer as coisas, né, assim, ele desenvolvia, ele tinha essa desenvoltura, tanto que ele se deu muito bem na vida em questão financeiramente na parte de cobrança, porque assim, ele sabia conversar, sabia cobrar, sabia, né, então assim, ele era assim, desse lado assim, muito desenvolvido. Aí o Padre Alex via isso nele e foi quando o Padre Alex fez essa reunião com a gente e chamou ele para ser coordenador da paróquia. Mas quando ele falou isso, assim, eu e o meu marido, a gente já começou a chorar. Principalmente o meu marido, porque a primeira coisa que eu lembro hoje que ele falou pro meu marido, pro Padre Alex, falou assim: Padre, mas eu não sou digno, né, de estar à frente da paróquia, eu não sou digno de ser coordenador da paróquia. Quantas pessoas que já têm uma caminhada longa, as pessoas boas, que ele sentia o pior, porque ele, na época que eu ia muito na igreja, ele condenava muito a igreja, os padres, ele não gostava de ninguém, sabe, assim, por conta que ele queria me tirar da igreja, então assim, ele criticava muito, e os padres sabiam disso. Então quando o Padre Alex fez esse convite para ele falou: eu não sou digno. Eu lembro até uma palavra que ele falou assim pro padre: eu sou um verme, agora eu tô me curando. Aí o Padre Alex falou assim: não, Fernandes, Jesus, ele escolhe os fracos para confundir os fortes. Aí o Fernandes falava: mas tem muita gente aqui de muita sabedoria, muito mais do que eu, chama eles. O padre falou: não, mas Jesus hoje ele quer você, ele quer você. E ele foi falando dos apóstolos, né, de Mateus, cobradores de impostos, e é uma coisa que meu marido também, assim, ele lutava muito, que ele gostaria de parar. Sempre foi uma luta para ele parar, mas ele nunca conseguiu, era parar com a cobrança. E aí ele falava pro Padre Alex: Padre, mas eu mexo com cobrança,
é uma coisa que eu quero parar, mas eu ainda não consegui. Aí o Padre Alex falou assim: Fernandes, vamos estudar um pouco a vida dos apóstolos, os apóstolos que Jesus chamou para ele. Jesus chamou uma pessoa que fez diferença no mundo, que matava até os cristãos, que era até assassino. Ele chamou outro que ele roubava. Então aí foi falando isso pro Fernandes e a gente foi chorando e o Fernandes falou: eu vou pensar. Mas ele veio para casa mas ele não conseguiu dizer não por conta que era um chamado de Deus, né? E assim, e ali Deus também já estava eu penso que Deus, ele já estava atendendo as minhas orações, a mim e do meu filho, que era uma forma de trazer ele para a paróquia, sabe? Mas foi uma forma de trazer assim com muita responsabilidade, não foi só entrar numa pastoral, não, ele ia ser o coordenador geral. E ele foi, gente. E ele deu o sim dele, ele e o Padre Alex fizeram um trabalho lindo na nossa paróquia, foi muito bom. E assim, ele foi assim 7 anos, o tempo que o Padre Alex ficou, né, ficou de pároco. Depois entrou o Padre Ciro, ele ficou mais um tempo com o Padre Ciro, ele ficou bastante tempo de coordenador geral da paróquia. Foi muito bom, nossa, assim, foi maravilhoso. Eu estava realizada, vivendo no céu quando tudo isso aconteceu. Então assim, eu tive essa realização, né, daquilo que eu pedia. Foi demorado, foi 4 anos para ele entrar, né, para ele caminhar comigo, mas ele foi. E eu lembro que na época dos meus sofrimentos, né, na busca da conversão dele, eu falava pro Padre Alex assim: Padre, por quê, né, assim, que não acontece? Aí um dia o Padre Alex, o dia que eu me contentei, que eu acalmei mais o meu coração e tive, não é paciência, mas eu soube esperar o tempo de Deus, porque tudo tem seu tempo, gente. Às vezes a gente pede tanto pela conversão de alguém da nossa família, a gente pede tanto para mudança de alguém, até mesmo na situação ou de vício ou de sofrimento ou alguma coisa. Nunca pare de pedir, porque Deus, ele está atendendo os nossos pedidos, só que é no tempo dele, não é no nosso tempo. Eu aprendi muito isso, e eu aprendi muito assim, que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. O que eu tenho passado de um ano para cá, que eu ainda vou contar, que é outra, né, sai fora desse segmento ainda que eu tô, né, testemunhando para vocês, mas muita gente que me conhece sabe o que aconteceu comigo de um ano para cá. Então assim, o que me dá força, o que me dá alegria, ainda que me dá paz no coração, é em saber e acreditar que Deus está no controle de tudo. Deus não fala assim: filha, eu tô no controle de alguma coisa da sua vida. Alguma coisa eu tô no controle, outras não. Não é isso. Deus, ele tá no controle de tudo. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então já dá para ter uma noção, né? Que ele tá no controle de tudo, de tudo, de tudo. Então, aí o Fernandes, ele aceitou, né, fez um bom trabalho. Depois entrou o Padre Ciro, que maravilha, assim. Claro que a vida da gente não é sempre mares de rosas, mas a vida da gente é isso, é superação dia após dia, de cada dia, dos acontecimentos atuais. É por isso que Deus fala, que Jesus fala: não sofra pelas coisas que vai vir, não sofra pelo passado, porque você já tem hoje o seu sofrimento do agora, das coisas que você tem que resolver, que você tem que estar de pé no chão, de cabeça, né, firme e de coração, né, aberto para Deus, para as palavras, né, para as promessas de Deus, para aquilo que você vive no hoje e no agora.
Tá bom, minha gente? Eu não quero alongar muito esse vídeo, né? Agora, meus vídeos de fé e conversão se encerra aqui, que no meu próximo vídeo eu vou estar falando, né, da atualidade do que tem acontecido comigo, né, e da força que eu tenho de Deus, da minha comunidade, né, das pessoas que eu sinto que me ama, cada pessoa que manda mensagem, que manda força, então isso é muito bom, isso faz muita diferença na nossa vida. Um beijo, fica com Deus e que você continue me acompanhando.